Oi, eu sou Júlia Stanzioni, esse é o Alesp Conecta de hoje e a nossa prestação de serviço no Alesp Conecta nesse momento de pandemia é trazer algumas das realidades da sociedade no momento da Covid-19. E uma das coisas que a gente sempre escuta e tem escutado com frequência no noticiário é sobre testagem para Covid-19, que o Brasil é um dos países que menos testam as pessoas com relação à doença. E o meu convidado de hoje tem muito a ver com isso. É o Gustavo Janaldes, farmacêutico e bioquímico. Ele é CEO de uma empresa que justamente desenvolve aí um sistema de coleta domiciliar para testes da Covid, mas ele vai me explicar já já melhor sobre isso. Gustavo, bem-vindo ao Alesp Conecta. Muito obrigado, Julie. Boa tarde, um prazer. Gustavo, puxando do que eu falei no início, que o Brasil é o país que, nesse momento, menos testa pessoas com relação à Covid-19, e isso acaba atrapalhando muito das certezas e incertezas da doença aqui no Brasil. A gente sabe que a sua empresa, desenvolve esses testes, então eu queria que você contasse do começo. Da onde surgiu, não é ideia, né, mas acabou juntando, né, o momento à empresa, né? Mas para quem ainda nunca ouviu falar em teste domiciliar para Covid, conta um pouquinho para a gente. Na verdade, Julie, a estratégia ela começou como um sistema de autocoleta domiciliar dentro do mercado nutricional, principalmente com foco em genética, em testes de alta complexidade. Pegando até esse gancho da tua apresentação, que diz que nós somos um dos países que menos testa no mundo, na verdade, primeiro tem a disponibilidade do insumo, né, porque o mundo inteiro está brigando pelos mesmos fabricantes. Segundo, tem uma questão importante que é a da qualidade. Então, desde o início, nós optamos por trabalhar exclusivamente com os métodos de referência. Então, o que nós fazemos? Iniciamos com o PCR, que é o teste de detecção da doença na fase aguda, né, para o paciente, principalmente aquele que tem sintomas. Montamos esse nosso laboratório de PCR em semanas, praticamente. Fizemos a submissão da análise interlaboratorial para o Instituto Adolfo Lutz, fomos homologados, fomos credenciados, com 100% concordância, e iniciamos o serviço para o PCR exclusivamente. Algumas semanas depois, disponibilidade de insumos por fabricantes internacionais, multinacionais, nós também implementamos o teste de anticorpos, mas sempre optando por testes referência de laboratório e não trabalhando com os testes rápidos, né? E aí, para quem não é desse mundo, Gustavo, você falou, né? Vocês foram homologados, existe todo um procedimento para que, né, se valide esses testes. Como é que funciona? Você falou de dois tipos de testes, né? Um não tão rápido quanto o outro. Você pode explicar para a gente, né? Popularizar esses termos e como funciona cada um desses testes, até porque pode ter pessoa que também não faz ideia de como funciona isso. Verdade, verdade. O teste de PCR, ele é um teste de detecção de RNA, de material genético do vírus. E ele é feito a partir da secreção da nasofaringe e da orofaringe, ou seja, insere-se uma suave, né, que parece um cotonete bem comprido, no fundo da cavidade nasal, e no fundo da cavidade oral, na garganta, para buscar raspado dessa mucosa e trazer algumas células, né? Dentro das células onde os vírus estão hospedados, nós fazemos essas células no laboratório, extraímos o RNA desse vírus e analisamos se de fato esse RNA do vírus respiratório COVID ou não, né? Liberando um resultado como detectável ou não detectável. Quando a gente volta para o comparativo do teste rápido, esses basicamente são testes de anticorpos. Então, o que acontece? A partir do momento da infecção, o paciente, o indivíduo contaminado com a COVID, ele tem 2 dias de incubação e passa a ter sintomas, geralmente a partir do 3º dia. Entre o 3º e o 8º dia, são dias ótimos para se pegar um PCR, né, o teste de antígeno positivo.
Porém, a partir daí, o nosso corpo já produz anticorpos, já cria uma resposta inflamatória e imunológica à infecção, e essa presença de anticorpos ela é detectável em outros métodos. E aí, entre os outros métodos, está o teste rápido, que, na verdade, o teste rápido ele é conhecido por, naturalmente, ser rápido, mas ele trata de uma metodologia, essa metodologia é chamada imunocromatografia. É simples, é um papel com um impregnado e um reagente que faz a distribuição do anticorpo que o paciente, que o indivíduo produziu. Se esse anticorpo estiver presente, ele vai se ligar e vai mostrar um resultado em uma faixinha. Igualzinho o teste de gravidez, que todo mundo está bastante acostumado. O resultado, gente, ele é idêntico, né? Quais são as restrições do teste por imunocromatografia? Falsos negativos, ou seja, ele peca um pouco por sua sensibilidade, então eu posso estar infectado e não ter um resultado positivo na minha amostra. Isso muitas vezes condicionado ao ciclo de vida da doença, ou seja, se eu colho esse teste rápido no 7º dia, no 8º, provavelmente ele será um falso negativo. Se eu colher a partir do 12º, 14º dia, ele tem mais chances de ser um positivo. Então, a assertividade do teste, ela também tem muita relação com o ciclo de vida da doença. E para essa sensibilidade, eu, até como farmacêutico e profissional de laboratório, profissional de diagnóstico, eu acredito, confio muito mais na metodologia laboratorial, onde eu uso a microplaca pelo método de enzima imunoensaio, e confio mais nessa técnica porque ela é uma técnica validada internacionalmente, com painéis conhecidos e que me traz uma segurança analítica maior. Importante essa explicação do Gustavo, né? Porque às vezes as pessoas não sabem como funcionam os testes, né? Agora eu te pergunto, Gustavo, eu estou em casa, aqui, quero fazer meu teste, não sei se eu tenho ou não, porque eu posso ser assintomática. Como é que a gente chega até vocês para pedir o teste? Júlia, é importante que assim, a Testify ela é uma empresa de acessibilidade, ela é uma empresa de tecnologia, então ela viabiliza o acesso para quem tiver interesse, né? Hoje nós apoiamos a nossa operação num laboratório, né, que é o Laboratório Insight, nosso laboratório próprio, mesma composição societária, e que é o laboratório que usa todos os reagentes registrados pela Anvisa, que tem a homologação da Visa local, inclusive as licenças todas, e rodamos 100% nesse laboratório. Então, toda a movimentação que eu te contei sobre estabelecer o serviço, ela foi feita no nosso laboratório, e o sistema da Testify, ele é um e-commerce tradicional, onde você consegue entrar no nosso site e fazer a aquisição do serviço da análise, né, onde nós enviamos um kit de coleta para você. O kit de coleta, ele se resume em uma embalagem com 3 swabs, né? Essas swabs são cotonetes compridos. Então, quando você pega um desses cotonetes, insere em uma das narinas e tenta ir o mais profundo possível até a nasofaringe, movimenta, gira esse swab lá dentro, troca o swab para uma nova narina e para orofaringe, né? Então faz a coleta também de fundo de garganta. Esses materiais são todos colocados dentro de um tubo de transporte e a gente recebe no nosso laboratório para análise. Tá? Então, assim, a experiência toda ela é bastante simples, bastante facilitada e bastante intuitiva. Né? Mas isso, com toda certeza, ajuda muita gente a, no português claro, falar desencanar se tem a doença ou não, e é mais um meio que as pessoas podem usar para justamente entender tudo isso que está acontecendo. A gente está falando de testes, a gente está dizendo que vocês têm um e-commerce, então eu pago por esse teste, óbvio, não tem como ser de outro jeito, mas e a empresa, como é que funciona? Você tem esse relacionamento com as pessoas, vamos dizer, pessoas físicas, né? As pessoas vão lá, quem quer fazer o teste, entra em contato com vocês. Vocês têm algum relacionamento com hospitais, tanto particulares ou com o governo do estado, para ajudar nessa popularização da testagem, que nesse momento me parece o ponto mais crucial aqui da doença no Brasil?
Sim, Jolie, hoje, na verdade, a gente trabalha com demandas, assim, como a maior parte da nossa demanda vem do ambiente hospitalar, né, do paciente que de fato tem sintomas e que está internado, nós recebemos hoje 80% da nossa demanda, se não mais, de serviços hospitalares, né? Trabalhamos hoje, temos contratualizados 26 hospitais dentro mandando amostras para nossa análise, e desses 26 hospitais, inclusive, alguns deles via serviços públicos, né? São hospitais públicos gerenciados pela SPDM. Certo, perfeito. Para a gente entender também dessa questão do popularizar, e quando a gente diz popularizar, não quer dizer diminuir custo, porque a gente sabe que deve ser um custo muito elevado para se fazer esses tipos de testes, para você ter um laboratório como o de vocês para análise e tudo mais, a gente sabe que infelizmente talvez o valor, porque a gente já ouviu aqui alguns números, né, e quanto custa cada teste, não é todo mundo que consegue pagar por um teste. Então, quando eu digo do popularizar e entender o quanto também a empresa está voltando para a sociedade, né? Porque eu imagino que toda empresa tenha essa questão social de um lado também, né? E assim, não só o custo do teste, mas como do insumo da coleta também teve um impacto violento. Por exemplo, uma suave, que é uma ponta de rayon, um tecido, numa haste plástica, ela fora do ambiente da crise, ela chegava a custar 16 a 17 centavos a unidade. Hoje tem fornecedores locais importando isso diretamente que estão praticando preços acima de R$ 3 por unidade, né? O preço do fabricante fora do país também subiu bastante. O teste de RT-PCR, ele é um teste de biologia molecular e é um teste caro, ele é naturalmente caro, tá? É uma metodologia cara, ela exige uma alta especialização, uma alta qualificação da equipe técnica. Hoje nós temos, liderando essa área, um pós-doutor em infecto-contagiosas, né? Então, tudo isso representa um custo importante. Mas, pegando um pouquinho da tua questão sobre a popularização e uma melhor precificação para garantir esse acesso, quando nós iniciamos a estratégia do Covid, o primeiro preço que nós lançamos foi de R$ 590. Né? Era extremamente alto, mas era o único preço que viabilizava a nossa operação. E em menos de um mês nós conseguimos otimizar os recursos para deixar esse preço em 390, na sequência seguiu para 320, e hoje, com menos de 2 meses de operação, nós estamos com preço de R$ 290. E sempre buscando levar o preço mais próximo possível para o custo, né, porque o objetivo da Testify nesse momento não é rentabilizar em cima da crise, mas sim proporcionar o maior acesso possível, assim nós cumprimos a nossa missão de acessibilidade e fazemos a nossa parte no sentido de ajudar o retorno mais rápido possível às atividades normais, para todos, inclusive para nós. Pois, com toda certeza, e é por isso que eu te fiz essa pergunta, Gustavo, porque às vezes as pessoas, quando estão na ponta e querem buscar informação sobre um teste, ou quando dão de cara com o valor do teste, podem exclamar, nossa, que absurdo esse valor, mas a gente não sabe o que tem por trás do teste na caixinha, né? Então, importante você dizer assim, como que você está contando para a gente isso até agora, de quais são os profissionais que estão por trás disso, né? Que vocês têm toda uma estrutura, não só vocês, mas outros laboratórios, enfim, tem que ter uma estrutura diferenciada. Você acabou de falar, os insumos para que esse teste tenha validade. As pessoas, às vezes, por não conhecimento, não sabem de todo esse meandro, né? Então, não é só, nossa, como é caro, mas a gente entendeu o porquê que naquele primeiro momento era muito mais caro do que agora, né? Eu imagino que, e eu vejo sempre a nossa comunidade científica efervescendo nesse momento, né? Como é que é para o lado das empresas? De incentivo, de incentivo fiscal, de incentivo de governo, porque para vocês poderem contratar essas pessoas, desenvolver esses testes, há um dinheiro envolvido, precisa se ter um investimento. Como é que funciona esse outro lado para vocês, empresários?
Olha, o impacto das isenções tributárias, ele vai direto no importador e, na prática, para o profissional de laboratório, ele não reflete, né? Então, nós continuamos trabalhando com insumos com um custo bastante elevado. Nós temos, assim, na nossa equipe, são dois pós-doutores, são dois biomédicos e são quatro técnicos. Então, é uma equipe grande. O investimento inicial em equipamentos e infraestrutura foi de praticamente R$ 400 mil. E de equipamento hoje, na base instalada, nós temos mais de R$ 3 milhões instalados. O que se representa, se você considerar o tempo de crise para impactar esse retorno dentro do custo do teste, o preço do teste final ficaria inviável ao paciente, completamente inviável. Ninguém conseguiria ter acesso a esse teste. Né? Então existe um equilíbrio importante e assim, o que de fato traria uma maior acessibilidade seria as isenções, por exemplo, ocorreram isenções tributárias no governo no âmbito federal de imposto de importação, PIS e COFINS, mas nós não vimos, por exemplo, refletido na venda de mercadoria aqui dentro. O ICMS ele continua tributado cheio. Né? O imposto de serviço que nós também somos tributados quando prestamos o serviço de análise clínica ao nosso cliente, ao nosso paciente, ele também foi preservado. Então, não temos um impacto importante aí na redução do preço final. Entendi. Então, a gente sabe que o Brasil é um dos que mais tem essa cobrança de impostos, se falou de reforma tributária e afins, a gente sabe que do outro lado também é difícil nesse sentido, por isso que era importante a gente dizer, também não é fácil para o empresário do outro lado, né, de quem cria o produto, conseguir que o preço fique tão acessível, podemos dizer assim. E como é que você vê o mercado farmacêutico hoje no Brasil e o mercado, eu imagino que você tenha contato com gente do mundo todo, com relação agora a essas novas drogas que ajudem a Covid-19 ou mesmo de vacinas, como é que você sente esse mercado, que é o que todo mundo está doido para ouvir, né? Que alguém conseguiu uma vacina, que alguém conseguiu um remédio que reduz o tempo ali da doença, aproveitando o seu know-how aí nesse mundo farmacêutico. Julie, embora farmacêutico bioquímico, eu sempre fui muito mais bioquímico do que farmacêutico, né? A minha área de atuação sempre foi na indústria diagnóstica. Então, meu histórico mais recente, antes da Testify, foi de fato como executivo de uma grande multinacional, da filial de uma grande multinacional alemã. De qualquer forma, por conhecimento, nós sabemos que o desenvolvimento de uma droga e o desenvolvimento de uma vacina, ele tem um custo de alguns bilhões de dólares e ele leva alguns anos, né? Por mais que se tenha, por mais que todos os dias nós tenhamos acesso a notícias que são motivadoras, nada pode ser liberado sem que a pesquisa passe por toda a sua fase clínica, né? Principalmente agora tem algumas drogas e algumas vacinas em fase 3. Quando chega nessa fase 3, que iniciam-se os testes pré-clínicos, já se tem algumas respostas. Então, por mais que se tenham respostas positivas de indivíduos que reagiram bem e se tornaram imunes, sempre vão haver nesses primeiros testes respostas negativas, onde o sintoma às vezes é agravado, onde há uma reação alérgica inflamatória sobre o medicamento ou sobre a vacina, e inúmeras outras situações. Então, por mais que nós estejamos todos cruzando os dedos aqui e rezando, pedindo por uma solução, é muito difícil para a comunidade científica cravar uma resposta de tempo, né? É praticamente impossível dizer que em 6 meses teremos uma vacina, que em X tempo teremos uma medicação, né? E o que se busca com muita veemência é exatamente usar as drogas que já estão validadas para processos inflamatórios semelhantes e ver como elas respondem. Né? Entra-se muito na polêmica, por exemplo, da questão da cloroquina, da azitromicina, enquanto, na verdade, alguns pacientes reagem super bem, existe o risco da toxicidade. Então, são dois riscos a avaliar. É óbvio que é natural que tudo depende também da intensidade do meu sintoma e da gravidade da minha doença, né?
Com toda certeza, mas né, aproveitando aí, viu? A gente sempre aproveita um pouco da sua formação para a gente poder ter uma outra visão. Porque assim, quem não conhece o Alesp Conecta, a gente tenta levar a população e para quem não tem o dia a dia de certos assuntos, poder entender um pouquinho mais de como funciona. Por isso que a gente está tentando aí explorar um pouco esse mundo da farmacêutico e afins. Mas voltando a falar da empresa, Gustavo, por mais que você fale, você falou, né, no começo, né, não é que a empresa agora está visando o lucro no meio dessa crise, mas você é dono de uma empresa, né? A sua empresa precisa ter o lucro e precisa ter as suas projeções aí de planejamento. Qual que é o seu planejamento para os próximos meses de crescimento e até mesmo com essa diminuição de valor da testagem, né, que você falou, era quase R$ 600 lá no começo, agora caiu aí pela metade. Qual que é a sua projeção de vendas, de crescimento? Olha, uma das estratégias que a gente se apoia, né, é exatamente a melhoria da qualidade de vida e da condição de resistência imunológica, né? Tem se falado muito sobre a agressividade do Covid no paciente que é imunossuprimido, que tem um comprometimento imunológico ou inflamatório no geral. Então, assim, muitos dos nossos testes, eles são voltados, por exemplo, à análise genética, e se eu pegar um dos exemplos deles, o microbioma intestinal, eu consigo, por uma amostra de fezes, fazer um mapeamento de todas as bactérias que populam teu intestino e dizer o quanto o teu intestino está saudável. E como disse o filósofo, né, você é o que você come. Então, a partir do Uhum. momento que você tem uma alimentação equilibrada, tem a questão da biose intestinal em perfeito estado, o teu sistema imunológico ele responde melhor às provocações, às infecções, às inflamações, e naturalmente o sintoma ele vem amenizado com um processo de cura muito mais rápido, né? É diferente onde há comorbidades, por exemplo, né? Diabetes, pressão alta, obesidade e outras situações que são imunossupressoras e que deixam o indivíduo infectado muito mais susceptível a um agravamento desses sintomas. Então, onde nós vemos, e respondendo a tua pergunta, onde nós vemos como empresários uma oportunidade em alavancar os outros testes, né, em alavancar testes que são voltados não a resolver um problema na data do hoje, né, mas em garantir melhor acesso e qualidade de vida no longo prazo. Entendi. Isso é o mais importante. E calha daquele lado que a gente falou um pouco do social, né, Gustavo? Que eu fico pensando, para quem está, eu digo ali na linha de frente, médicos, enfermeiros que estão no dia a dia do hospital, mas vocês que estão nessa área da testagem, estão de algum modo ajudando nesse momento o Brasil e o brasileiro a passar por isso? Eu imagino que o Gustavo, pessoa física, não o Gustavo, empresário, pense, poxa, eu estou podendo ajudar com o meu conhecimento o outro. E eu acho que vai ficar dessa pandemia e dessa crise essa questão de você pensar no outro. Eu sempre falo com os meus convidados aqui na Alesp Conecta essa questão. E eu queria escutar um pouquinho você sobre isso. Julie, tem algumas situações que são muito gratificantes para nós como profissionais de saúde, né? Como, por exemplo, eu moro num condomínio de 256 apartamentos que está em isolamento, que está quarentenado. Então, nós temos restrições de circulação na garagem, restrições de circulação em áreas comuns. E assim, foi muito interessante a campanha que nós conseguimos montar em parceria com a administradora de fazer a detecção de anticorpos no condomínio todo, né? Então, muitas pessoas descobriram que estavam infectadas naquele momento, outros descobriram que já tinham sido infectados e já tinham anticorpos produzidos contra o Covid, outros que tiveram sintomas e os testes deram negativo, então mostraram que os sintomas foram de qualquer outra gripe que não coronavírus, né? Então dá um pouquinho mais de qualidade de vida e de qualidade emocional, principalmente quando nós somos bombardeados por várias notícias todos os dias e nós não sabemos se a quarentena é um exagero ou se não é, nós não sabemos se o isolamento é de fato necessário ou não.
né? Nós não conseguimos julgar e confiamos nas autoridades sanitárias para isso. Então é muito gratificante poder contribuir em deixar com que as pessoas tenham um entendimento melhor do seu estado atual, ou seja, eu estou de fato doente, então eu vou me preservar do contato com os meus familiares, ou se eu não preciso me preservar nesse momento, né, dentro da minha célula familiar, não estou dizendo dentro de uma aglomeração, mas isso é bastante gratificante, né? Acho que para o profissional de saúde em si, ou até mesmo pensando na sociedade como um todo, esse é o ponto mais interessante. Se todos mantivermos essa mesma linha de pensamento de união, com certeza o problema, o risco todo vai ser mitigado numa velocidade muito maior. Perfeito, por isso que a gente quis trazer aqui para o Alesp Conecta a sua empresa, isso que vocês estão fazendo hoje para a sociedade brasileira, para mostrar que há caminhos, há possibilidades, né? Então a gente, aqui como é prestação de serviço, você pode dar o seu arroba ou por onde as pessoas podem pedir esse teste? Não sei se é o WhatsApp, como é que funciona, Gustavo? Legal, nós temos, assim, todos os nossos contatos estão no nosso site, que é o www.testify.com.br. Lá tem um chat direto com o nosso atendimento, nós também atendemos pelo WhatsApp, o número também no site. Nós temos um Instagram, que é o @testify.br, que nós alimentamos com bastante informações e buscamos levar conteúdo em tempo mais real possível, né? Esses são os nossos principais canais de comunicação. Gustavo, eu quero te agradecer então por esse bate-papo aqui no Alesp Conecta e te parabenizar aí pelo trabalho e seguindo firme, né, nessa ajuda nesse momento para todo mundo, né? Obrigada por ter esclarecido muita coisa aqui no Alesp Conecta. Obrigado pelo convite, Julie, foi um prazer. Legal, esse foi o Alesp Conecta de hoje. Então, quer rever esse programa e todos os outros? É fácil, já sabe, é só ir lá no YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo que você acompanha toda a programação da Rede Alesp. Até a próxima!